Em 1º de abril de 1964, os militares, apoiados pelos Estados Unidos da América, derrubam o governo do então presidente João Goulart e tomam o poder do Brasil. Foi uma guerra entre parte da população e oficiais. Boa parte da população foi pega de surpresa. O golpe foi feito de madrugada, do dia 31 para o dia 1º, e nesse sentido foi uma surpresa quando todos acordaram e o país estava tomado. Quem mais sentiu o golpe foi a classe média, a camada ilustrada e os artistas. Esses estavam totalmente à mercê de uma violência nova que foi imposta de controle de pensamento, de expressão e de manifestação de ideias. Em meio aos protestos, artistas se destacam à frente das manifestações. Cada um contribui com o que melhor sabe fazer. Assim, a MPB descreve os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas. A censura era estúpida, né? Primeiro porque o censor não tinha um conhecimento tão elaborado. Então as piadas no meio intelectual são várias, porque eles não davam conta de entender a simbologia envolvida. Ou seja, o censor era um homem geralmente de senso comum, que tinha uma ideia bem doutrinária na sua mente do que era o comunismo, do que era o problema social e como solucioná-lo pela violência e pela doutrina militar, e perseguia todos que estavam um pouco fora dessa questão. Na década de 1960, a censura tentou calar a opinião. Entretanto, alguns músicos acharam uma brecha e um dos artistas militantes foi Chico Buarque de Holanda, que junto com outro músico, Gilberto Gil, compuseram uma música que reflete bem a situação da época, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O regime militar estabeleceu em 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, o mais severo de todos até então, que tirava completamente a liberdade de imprensa e expressão. Esses cantores que começaram a protestar começaram a ser perseguidos literalmente. Então, não só Geraldo Vandré ou Chico Buarque foram perseguidos, mas mesmo Ney Matogrosso foi perseguido porque não era só a manifestação de uma ideia, era de um comportamento livre. Deflagrado o AI-5, alguns dos principais representantes da MPB da época são vistos pelos militares como inimigos do regime. Entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Taiguara e Geraldo Vandré. É neste período que a ditadura militar tenta vetar ou dificultar a livre circulação de ideias no Brasil. Na tentativa de impedir debates no país, a música é uma das vítimas mais notórias. O AI-5 ele vai inaugurar um tempo de grande perseguição e de tortura, onde as pessoas serão presas, serão isoladas, os advogados não terão direito a acesso a essas pessoas que foram detidas, muitos desapareceram, a tortura foi um efeito clássico da questão, e nessa questão da tortura precisamos lembrar que não foi só o policial que fez a tortura, ou só o militar, não é? É bom lembrar que haviam médicos envolvidos, psicólogos e outros profissionais que tinham conhecimento preciso de como agir e ensinar essas pessoas. A cantora Elis Regina, também reconhecida como símbolo de resistência à ditadura, é obrigada a cantar na Olimpíadas do Exército de 1972, o que fez com que a imprensa a acusasse de colaborar com o regime. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao canto meu. Em 1979, João Bosco e Aldir Blanc compunham O Bêbado e a Equilibrista, que fica famosa na voz da cantora e traz de volta seu símbolo de resistência. A canção, que fala sobre os exilados, é um retrato do Brasil no final do período ditatorial. Carlitos
é a alusão a um personagem de Charles Chaplin e representa a população que ainda consegue manter o bom humor. E a equilibrista é a nossa esperança, se equilibrando e sobrevivendo. Aí à tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Ainda na mesma música, Clarice é a esposa do jornalista Vladimir Herzog, que faz parte do movimento de resistência contra o regime, sendo morto no doicode. Maria era a esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, torturado até a morte sob a acusação de ser integrante do Partido Comunista Brasileiro. Embora seu real crime tenha sido ler o jornal A Voz Operária. No plural, Marias e Clarices são todas as mulheres, sejam mães, filhas ou esposas, que sofreram por alguém que fora torturado ou exilado. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A partir da polícia política ligada ao regime militar brasileiro, pôde-se vislumbrar o impacto do autoritarismo na cena musical brasileira entre 1968 e 1981 e a lógica da repressão e do controle do Estado. Nesse período, o domínio da circulação das canções e da realização de shows com cantores esquerdistas ou simpatizantes marcou a atuação dos órgãos de censura e repressão, voltados principalmente, mas não apenas, contra o gênero da MPB. Alunos eram expulsos da universidade, as brigas eram constantes, esses grupos se enfrentaram na rua, foi um enfrentamento que marcou a história intelectual e professoral desse país. Nesse sentido, os embates não foram pequenos. As rixas, as rinhas, as perseguições, elas foram sistemáticas. Tanto que vários professores foram aposentados contra a sua própria vontade, por determinação do Estado. O período ditatorial foi marcado por diversas classes, além dos artistas que sofriam a censura. Havia embates, perseguições e enfrentamentos que marcaram a história intelectual do momento. O fim da ditadura foi um sopro de alento para a população. Então as diretas já envolveram a massa, sobretudo a massa trabalhadora, a questão sindical também voltou a crescer no país. Era uma esperança de um Brasil novo, justo e igualitário. Nós vemos hoje que a democracia que nós temos não é aquela aspirada pela redemocratização, mas a democracia é melhor do que qualquer ditadura, seja a democracia que for. Nesse sentido, o povo foi às ruas, se manifestou, tomaram as ruas pedindo direta já. Foi uma grande festa do povo. Uma época dura, mas combatida nas vozes de grandes artistas do Brasil. Sob o pseudônimo de Julinho de Adelaide, Chico Buarque compôs a música Jorge Maravilha, para a filha do então presidente Ernesto Geisel, que era sua grande fã, a contragosto do pai. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo e de tosca. Caetano marcou no Teatro Opinião a grande revolta da época. Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Gonzaguinha era outra figura da época. Cê merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora.